Oi, gente, bem-vindos à nossa live de hoje. Vai ser super especial. Obrigado por estarem aqui, obrigado por juntar-se a nós. Hoje estamos muito felizes de vocês estarem aqui. Desculpa. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Ok, excelente. Muito bem. Estamos. Ok. Tem um rebole. Estamos realmente buscando ver como fazemos. Oi, 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 chegaste. Oi, aqui estou. Bem, Estamos agora aguardando a Joy. sim, estamos aguardando a Joy. Oi, Isabel, seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Que gostoso. Acho que a Thaís está aqui também. Obrigada por juntar-se a nós. Gente, hoje vai ser muito gostoso. Vai ser bem descontraído e nós vamos falar de um tema muito importante. É um tema realmente assim, divisor de águas que foi nas nossas vidas e estamos muito felizes. Oi, Melissa, obrigada por estar aqui com a gente. Que legal, que gostoso. Gente, vai. Onde vocês estão? Em que parte do mundo? Em que parte do país? Como é que tá por aí? Ó, a Joy entrou. Opa! Isso aí. Beleza. Agora Já vamos tá quase esperar entrando. ela, Vamos já começar. ela dar um oizinho aqui. Ok, perfeito. Beleza. Excelente. Olha, esses dias. Oi, chegou! Oba! Aqui estamos, gente, as três juntas, mais uma vez, para abrir o nosso coração para vocês, para mostrar como que está sendo tudo isso, como tem sido tudo isso para nós e dar um pouquinho, né, desse caminho que a gente tem trilhado. Meninas, Oi, sejam todos bem-vindos. Que gostoso, um prazer estar aqui outra vez compartilhando esses assuntos que preenchem a alma, que libertam, que limpam o nosso ser e que nos fazem pessoas melhores. É um prazer enorme e é muito gostoso poder estar aqui e poder fazer esse trabalho junto com as minhas melhores amigas. É muito gostoso estar aqui, poder falar sobre aquilo que a gente fala, né, em quatro paredes, somente entre nós, e agora a gente está falando pelo mundo afora. Estamos compartilhando as nossas conversas íntimas, praticamente. Olá, pessoal, aqui vivendo vida real. Ao sair, o bebê grita que quer que a mamãe vai dar banho nele, a mamãe tem que dar conta de tudo, mas nós somos mulheres e nós se viramos, né, para nos fazer nos sentirmos que nós estamos vivendo a nossa melhor versão e entregando com o nosso coração. Como eu disse, isso aqui foi uma escolha. Nós escolhemos abrir o nosso coração para vocês e hoje nós vamos falar um pouquinho das amarras, porque nós ainda não lançamos isso antes. Né, Miriam? O que está acontecendo? O que tem acontecido ao longo das nossas vidas para a gente não ter feito isso antes? é verdade, gente. Eu quero dar as boas-vindas para a tia Aba, para a tia Jeffer. As nossas tias estão aqui, gente, apoiando a gente. A gente tem tia postiça e tem tia de coração, tem tia de sangue, tudo aqui. É, é uma. Vocês já ouviram falar daquele ditado que fala, em inglês, fala It takes a village to raise a child. A gente precisa, assim, de uma comunidade, né, para levar a criança
para frente. E aqui é o mesmo jeito. Nós temos toda a nossa família nos apoiando, as nossas amigas também. Então, muito obrigada de coração, de verdade, por estarem aqui. Hoje, o tema que nós escolhemos compartilhar com vocês é medo. Nós vivemos muitos medos nas nossas próprias vidas que nos paralisaram de muitas formas em fazer as coisas que a gente gostaria de fazer, em ser as pessoas que a gente gostaria de ser, em realmente dar aquele passo, né, de coragem. Então, eu gostaria de começar com um verso da Bíblia. Em Isaías 41:10 fala: Não temas, pois eu sou contigo. Não fique desanimada, porque eu sou o teu Deus. E isso tem sido um canto para mim, porque, gente, eu amo cantar. Então, para mim tudo é música. Mas realmente tem sido um canto para mim, porque muitas das vezes o medo ele vem e a gente nem sabe de onde que ele tá vindo e de repente ele tomou conta da gente e é muito triste tudo isso, né? Mas é a realidade que a gente vive. Então, você já sentiu medo de não dar conta? Talvez você esteja vivendo hoje algo que eu já vivi. Então, eu quero compartilhar um pouquinho um pedacinho da minha história. Quando eu tinha 21 anos de idade, eu engravidei. E eu ia ser mãe solteira. E esse foi um dos maiores medos da minha vida. Porque como que eu ia fazer? Eu ia dar conta? Eu ia poder dar para o meu filho tudo que ele precisava, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, totalmente. O medo tomou conta de mim. Foi tanto que até pensamentos que eu não me orgulho disso, mas de, de perguntar, eu devo ou não devo ter meu filho? Porque a minha vida, eu tava estudando medicina e a minha vida foi totalmente destroçada. Mas a partir do momento que não foi nenhum questionamento mais, essa decisão foi tomada que eu vou ter meu filho, sim, claro. Foi um peso que saiu muito grande, né, de cima de mim. E não foi mar de rosas o tempo todo. E o medo ele tomou conta de mim a maior parte da minha vida em questão a ser mãe solteira. E foram muitas coisas que eu não pude, que eu realmente não pude fazer ou que eu não quis fazer por causa do medo. Quando eu fui dar à luz a meu filho, a única pessoa que eu tinha comigo era a minha tia, minha família. Eu estava em Massachusetts, estava lá em Boston, e ela teve que ir pro Brasil pegar o green card dela. E eu fiquei sozinha. E eu fiquei na casa de uma patroa minha, que foi um amor de pessoa, mas eu tive o meu filho sozinha. Não tinha ninguém. Eu tive uma grande amiga que é tipo uma irmã da minha tia, que esteve comigo que me levou para o hospital e esteve comigo na hora do parto, mas depois elas foram embora e eu fiquei ali sozinha com meu filho. Então, assim, eu tive muitos tempos de dificuldade que eu passei, mas o medo, ele era muito maior do que o que eu passava na realidade. E por que que a gente tem esse medo, gente? Esse medo, ele vem para nos proteger. Porque eu vou falar para vocês uma coisa. Eu tinha medo de errar com os meus filhos, eu tinha medo de não dar conta, eu tinha medo de ficar sozinha, eu tinha medo de não poder sustentá-los. Eu tinha medo de não poder dar para eles emocionalmente o que eles precisavam. Mas hoje, o meu filho, aquele que eu carreguei com 21 anos de idade, que eu tive ele,
Ele está estudando medicina. Ele vai ser médico. A minha filha terminou a administração de empresas. Meus filhos estão bem, meus filhos estão saudáveis, meus filhos estão prosperando. Então, todo aquele medo, né, a gente passou dificuldades, foi altos e baixos e foi muita coisa. Mas o medo mentiu para mim. E talvez o medo está mentindo para você também. Deixa eu dar um pouquinho da ciência atrás do medo. Da onde que vem esse medo? O medo, nós temos uma estrutura no nosso cérebro que chama amígdala cerebral. Ela é tão pequenininha, ela é do tamanho de uma amêndoa. Aliás, é por isso que vem o nome amígdala, vem da amêndoa, né? E ela interpreta ameaças como se elas fossem reais, porque ela não sabe diferenciar o real de não real. Então, essa estrutura, ela detecta essa ameaça e ela ativa o alarme do medo. Então, o medo é uma forma de proteção, mas não é um guia. Ele não é um guia. Quando a amígdala percebe esse medo real ou imaginário, ou seja, pode ser um leão atrás de você correndo, ou uma cobra, né, querendo te morder, ou pode ser simplesmente algo que você, né, está sentindo, alguma emoção. E então ela não detecta essa diferença, sabe? Se é só emocional ou se é real. Então o que que ela faz? Ela ativa, né? E o resultado é coração acelerado, respiração curta, tensão muscular. Você já teve muita dor assim nos ombros, assim, subindo para a nuca? Por quê? Porque tensiona tudo. Esse é o nosso sistema, né? Que é de fuga. Então, isso tudo tensiona para te ativar, para você correr do perigo, sabe? Só que daí, o que acontece é que esse medo a gente deixa tomar conta da gente. E a neurociência, ela fala que 90% dos medos nunca se concretizam, né? Então, por exemplo, se um leão está correndo atrás de você, talvez ele consiga te pegar. Mas se é um medo emocional, hum, por exemplo, no meu caso, na minha história, né? Eu achei que não ia ter jeito, que não ia dar conta, e olha só as maravilhas que têm acontecido. Então, simplesmente né, ele toma conta das nossas decisões. E o medo não é o problema é acreditar nele como verdade. Agora, eu tenho uma boa notícia. Quando você respira profundamente, ou quando você ora com intenção, você acalma a amígdala. Então, nós vamos ensinar algumas técnicas para você no Desperte Mulher, para você realmente, passo a passo, o que a gente tem feito na nossa vida para a gente amenizar esse medo e para a gente poder tomar passos de coragem e ir avante e realmente fazer tudo isso acontecer. E se você acha, né, que esse medo realmente tem tomado conta de você, o Desperte Mulher é para você. E o VIP é o passo mais importante para você fazer, porque você vai ter um pouquinho mais de contato mais íntimo conosco. Então, as minhas duas irmãs, elas sabem muito bem o que é lidar com medo. E cada uma delas tem uma história muito, muito íntima e muito forte sobre esse medo e sobre como elas sobressaíram sobre isso. Não é à toa, gente, que a gente está aqui juntas fazendo isso. Nós, até isso, tá? Até essa live que a gente está fazendo, a gente está utilizando as nossas técnicas para poder, né, sobressair desse medo. Então, com vocês agora, Marta.
É muito gostoso, né? Ouvir a Miriam falar da base científica, e eu também vou trazer um pouco mais a respeito disso. E eu vou falar sobre o medo que paralisa versus o medo que impulsiona. E o medo que paralisa é aquele medo que a Miriam estava explicando ali, né? A ativação da amígdala. É, na minha história, eu tenho essas duas histórias muito marcantes. Quando eu tinha mais ou menos uns 26 anos de idade, eu tive a oportunidade de ir para a Índia. Só que eu tive medo. E aí o medo me paralisou. Eu não fui. E aí, o que é que estava dizendo? O medo do desconhecido, do que ia acontecer, o que ia acontecer lá, né? Eu não sabia o idioma, eu não sabia direito as pessoas com quem que eu ia conviver e tal. Aquele medo fez com que eu olhasse para mim e justificasse a minha não ida. Ah, eu não posso ir por causa disso, eu não posso ir por causa daquilo e tal. Criar um monte de motivos para dizer que não era medo, mas era medo. Era medo do desconhecido. O medo me paralisou. E esse, o que que pode acontecer muitas vezes, né, na tua vida? Acontece algo e você fala assim, não, mas e se não der certo? E se me julgarem? E se rirem de mim? É esse medo que tinha paralisado a gente durante todo esse tempo, que não fez a gente fazer isso aqui. Fazer esse projeto. E se a gente não souber falar? E se os e-mails não forem, não chegarem para as pessoas? Se a gente não souber a tecnologia? E se não entrar o número de pessoas que a gente está. Que a o número de pessoas que a gente está querendo, que a gente está, né, visualizando? E se a gente não ajudar as pessoas de verdade, esses medos que impedem a gente de prosseguir, é o medo que paralisa. Então tem um cientista chamado Joseph Ledoux, ele é um cientista norte-americano, e ele provou isso em laboratório. O que que ele fez? Ele fez um experimento clássico com ratinhos, tá? Então toda vez que o ratinho ouvia um sininho, ele levava um pequeno susto. Aí depois de várias repetições disso, só de ouvir o som, os ratinhos já congelavam de medo. Nem eles já não recebiam o estímulo do susto, eles não recebiam mais o estímulo do medo, mas eles já sentiam medo só de receber, de ouvir o barulho do sininho. E aí ele detectou que era a questão da amígdala, que a Miriam, né, falou, e é a amígdala cerebral, não é a amígdala do meio da garganta, só para deixar bem claro. E aí ele entrou e ele paralisou, ele injetou um líquido na amígdala para impedir que houvesse transmissão de informação para a amígdala. E aí ele fez o sininho novamente. A amígdala não teve como ser ativada, e então o ratinho não teve medo daquele sininho novamente. E ele comprovou dessa maneira que é, existe uma estrutura interna que, quando tem o medo, a gente ativa o sistema límbico de paralisia. Mas existe uma maneira também de redefinir isso, reescrever isso dentro do nosso corpo. Então, esse medo ele paralisa por uma questão de proteção, porque ele já entendeu que aquilo ali está correlacionado com aquilo, com aquela outra coisa e faz com que a gente impeça o nosso movimento. E aí, para que a gente diga que aquilo ali não é um medo de verdade, a gente começa a criar justificativas no nosso meio para comprovar que a gente realmente não devia ir, entendeu? Então, por exemplo, eh, eu não vou largar desse relacionamento porque eu não vou conseguir pagar minhas contas sozinhas, mesmo que eu esteja dentro de um relacionamento abusivo. Eu não vou largar desse emprego porque para poder alcançar o meu sonho, porque eu não vou ter sucesso no meu sonho. Então eu vou ficar aqui dentro desse emprego, né? Mesmo que eu esteja infeliz aqui dentro. E esse é o medo que paralisa. Agora, tem algo muito mais lindo nessa história, que é o medo que impulsiona. O medo que impulsiona é o medo, esse mesmo medo que vai te paralisar, ele também pode te impulsionar, dependendo da maneira como você olha para esse medo. Por quê? O medo, ele é uma bússola.
porque ele vai mostrar o que que a sua alma realmente se importa e o que que ela quer. Então, vamos supor, se você tem um medo de, eu falo assim, eu tô com medo de largar desse relacionamento abusivo, porque eu tô com medo de que eu não vou dar conta. Só que o meu medo de ficar dentro desse relacionamento abusivo e ser morta é maior do que o meu medo de enfrentar a incerteza do trabalho lá fora. Aí eu saio. E aí eu vou contar minha segunda história. Eu tive a oportunidade de vir para os Estados Unidos, aí já agora, com 35 anos de idade. Também eu tive medo. Medo do incerto, medo do que ia acontecer com a minha vida, ou com o que eu ia trabalhar. O inglês eu sabia, mas assim, estava bem enferrujado naquela época. Medo do que ia acontecer com a minha vida. Como que ia ser as coisas. E muitos de vocês tiveram que fazer essa decisão de sair do seu próprio país para ir para outro país. Eu tenho certeza que você passou o medo. Eu falei, gente, e agora? Como será? Aqui eu conheço pessoas, né, que tiveram que passar vindo pelo Cacai. E ter o medo, gente, vindo com criança pequena. Olha o medo de que é passar por tudo isso, passar por essa história. Agora, por que que a pessoa vai, mesmo sentindo medo? Porque o medo de ficar é maior. Porque o medo de que eu vou para o incerto, mesmo tendo medo, mas o meu medo de ficar no Brasil, que na minha questão era, eu ia ficar no Brasil, eu não tinha onde morar, eu não tinha trabalho, eu não tinha mais nada ali dentro, e eu tinha ali um monte de gente indo atrás de mim, querendo me cobrar um monte de dívida que não era nem minha, mas que eu estava envolvida na história. E eu não podia ficar ali, por questão de sobrevivência também, entendeu? Minha. Então eu tinha que sair dali, então o meu medo de ficar ali era maior do que o meu medo de enfrentar a imigração, de ir para um outro país, que também era muito assustador para mim naquela época. E aí é onde a neurocientista Lisa Feldman Barrett, que ela também é americana e ela trabalha juntamente com é, no departamento de Massachusetts, de Boston, no hospital de Boston, de Massachusetts, ela comprovou que o nosso cérebro, ela fez também um experimento, e eu vou explicar bem rapidinho, assim, bem simples o experimento que ela fez. Ela colocou um grupo de pessoas para andar na esteira, colocou dois grupos de pessoas, né? Uma andando na esteira de cá e outra na esteira de cá. E aí, em um grupo, ela ficava perguntando assim: é, quão cansado você está? E no outro ela perguntava, quão ansioso você está? E no resultado foi exatamente, eu fiquei muito cansado. O grupo que recebeu a pergunta, nossa, eu estou exausto, parou o processo bem antes. E outro grupo que estava recebendo a pergunta, quão ansioso você está? Continuou muito mais longe e saiu bem mais ansioso, bem mais feliz daquele processo, entendeu? E aí ela comprovou que o medo, ele é nada mais, as emoções, todas as nossas emoções, elas são o significado que nós damos a ele. Então é o que nós interpretamos, é como que a gente interpreta aquela sensação. Então o medo, ele pode vir aqui e ser reescrito de outra maneira. Porque eu posso reinterpretá-lo, porque eu estou interpretando o meu medo através da minha história, da minha leitura de mundo, da minha cultura, né? Desta maneira que eu estou interpretando o meio de onde eu estou. Então, a maneira como a gente consegue interpretar o significado desse sentimento, dessa emoção, é através do poder do agora. É se colocar no agora. Se você está com ansiedade, você está no futuro. Se você está com depressão, você está no passado. Então, a única maneira de você estar
realmente conectado com a sua emoção real é estar no agora. Então, antes de tomar uma decisão, antes de saber para onde você vai, se vai fazer sim ou não, respirar e se posicionar no aqui e no agora. Porque daí esse medo vai tomar o tamanho proporcional, você vai poder dar o significado correto para esse sentimento que está surgindo nesse momento da sua vida. Então, o que aconteceu? Eu vim para os Estados Unidos, estou aqui, né? Consegui superar esse medo, porque eu tinha um medo maior, então por isso que eu dava conta de me impulsionar com esse medo. Mas eu consegui olhar para isso e dar um significado que eu falei, peraí, eu consigo, eu dou conta. Eu vou um dia de cada vez. Eu não consigo. A pergunta que eu, que eu lembrei agora é: como é que você come um elefante? É um pedaço de cada vez. Entendeu? Então, da mesma maneira, é os nossos sentimentos. Eles estão muito grandes, então respira fundo, fica quieto e analise. Primeira coisa é nomeie a sensação, nomeie a emoção que você está. Quando você dá nome aos bois, ele fica bem menor. Agora, quando você não entende a emoção e não sabe nem qual é a emoção que você está sentindo, ela fica muito maior do que ela realmente é. Então, quando você coloca nome no que você está sentindo, ela diminui. Você coloca ela dentro de um tamanho correto. Analisa no seu corpo como que você está sentindo, respira, mantém a presença, e aí você vai conseguir manejar esse sentimento de uma forma mais correta. Então, o segredo não é matar o medo, é andar com ele pela mão, até que ele não manda mais em você. Então, esse é o que eu quero deixar para vocês hoje. Joy? Olá, pessoal! Bem, falar depois delas dá vontade de falar assim, gente, acabou a live, tá tudo bem, vocês já receberam tudo que vocês precisavam e tivemos vocês depois, né? Elas abrangeram bem o que nós tínhamos preparado para falar com vocês. Eu não vou trazer nenhum estudo científico para vocês, eu vou falar do que eu vivi. Vocês acham que a gente não tá com medo de estar aqui? Nós estamos morrendo de medo de não estar aqui, gente. Só que a gente foi com medo mesmo. A diferença da pessoa bem-sucedida para não-sucedida é que ela vai com medo mesmo. Mas ela vai. Quando eu fiz letras, me formei em letras, fiz Faculdade Federal de Goiás, me formei em letras, dava aula de inglês, tinha uma vida dentro do comum, né? Para os padrões do Brasil, eu estava acima da média, trabalhava na melhor escola de inglês da cidade, estava muito bem, obrigada. E aí a minha avó chegou e falou, filha, eu quero te ver rica. Eu quero te ver com mais dinheiro, então você vai abrir uma loja. E sentou ela e meu tio. Meu tio falou a mesma coisa. O tio vai te ajudar e vamos abrir uma loja. Eu fiquei apavorada, não fiquei com medo, não, gente. Eu entrei em pânico. E eu disse: não, não vou. Eu estudei letras do canal de inglês. Aí o meu tio perguntou: tem certeza? Vamos fazer um cálculo. Quanto que cada aluno paga? Quanto você recebe? Quando ele fez esse cálculo para mim, eu falei: ok, eu quero ser empreendedora. Naquele momento caiu minha ficha, eu queria ser empreendedora e gostaria de empreender. E fui com medo. Fui com medo mesmo. Com muito medo. Não era pouco medo. Com muito medo. Errei muito. Só que eu não fui só uma vez, gente. Foram várias vezes. Eu me empreendi no Brasil, fui para São Paulo, empreendi de novo e continuei empreendendo. Vim para os Estados Unidos morrendo de medo de tudo do começo e empreendi de novo. E eu falo, tem uma frase que eu falo que quem nasce para voar se arrasta por pouco tempo. E eu sei que eu nasci para voar. E por mais que eu estava em países estrangeiros, moeda diferente, leis diferentes, fui lá, enfiei a cara e empreendi de novo. A Joy tem sorte. A Joy não tem medo. Gente, eu tenho medo. E muito. Só que ele não me paralisa. Essa é a diferença. E sempre que eu foquei no medo, eu me paralisei. E o medo é o maior freio, as quatro travação das quatro rodas que você pode alimentar. É o medo. Se você morre de medo, você pode ter certeza que você não vai chegar a lugar nenhum. O medo precisa te destravar. Por mais que você tenha medo,
saiba, se você tá com medo, você tá sentindo aquele medinho ali, você tá fazendo a coisa certa. Continua, vai com medo, mas vai. Porque pode ter certeza que há uma vida extraordinária depois do medo. Miriam. Gente, é muita coisa boa, não é não? Fala sério. Você sabia que na Bíblia tem 365 versos que diz não temas? Não exatamente com essas palavras, com palavras diferentes, mas que querem dizer não tenha medo. Eu estou contigo, assim como o verso que eu li para vocês no início. Se você está sentindo medo hoje em seu coração, eu gostaria de compartilhar uma oração com vocês. Então, repita comigo com intenção, feche os olhos, se não estiver dirigindo, tá, gente? Se estiver dirigindo, fica com os olhos abertos. Mas repita comigo essa oração. Pai, creio que não recebi de ti um espírito de medo, mas de poder, amor e autocontrole. Renuncio o medo do futuro, da rejeição, da solidão e da perda. Rejeito qualquer ansiedade que tenta dominar meu coração. Declaro em nome do teu filho amado Jesus, me fortalece, me ama e me guia. Deus, que toda mulher aqui ouça mais a sua verdade do que o eco dos seus medos. Que hoje comece a libertação. Em nome de Cristo, renuncio todo medo e declaro vitória sobre a minha vida e a sua vida. Amém. Se você sentiu isso no seu coração hoje, imagine quanto mais você vai sentir em vir fazer parte do Desperte Mulher. Esse é o chamado que nós temos para você. Nós temos um espaço especial que é o VIP. Queremos muito que vocês façam parte deles. É um É simbólico o preço que a gente colocou, é simplesmente mesmo para vocês também se comprometerem conosco a fazer essa transformação junto com a gente. Nós vamos passar mais tempo juntos, vocês vão ter chances de falar um pouquinho sobre as suas dúvidas, os seus medos e como que a gente vai poder te guiar e te ajudar em tudo isso. Vocês também vão ter as gravações. As aulas vão ser das 6 da tarde às 8 da noite, horário de Boston. Para alguém, talvez não seja viável estar presente, então vocês vão ter acesso às gravações, né? E também estamos trabalhando em um manual para vocês terem, juntamente com tudo isso, para vocês seguirem, né? Acompanhar. Tudo que a gente está fazendo. E então, muito obrigada de coração por vocês estarem aqui. E a última pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, antes das meninas darem o tchauzinho, é: o que você faria se o medo não tivesse voz dentro de você? Meninas, vocês ouvindo isso, às vezes vocês vão se perguntar, né? Eu tenho medo de desperdiçar meu tempo, porque os US$ 27 não é uma questão, né? Isso é menos que é um preço de uma unha. Você faz hoje, amanhã você não tá com ele mais. O que você vai investir, na verdade, vai ser seu tempo e atenção. E eu, às vezes, tenho medo de entrar lá e não ter nada de retorno. Maluco é aquele que quer resultado diferente fazendo a mesma coisa. Estamos olhando, chamando vocês para enfrentar esse medo de se olhar, de se enxergar, de se redesenhar. Olha no espelho, eu já falei isso em outra live, mas olha no espelho e se pergunte: você está vivendo a sua melhor versão? Você está vivendo o seu melhor potencial? Você está sendo quem você realmente nasceu para ser? Você sabe o que você quer? Você sabe quais são os seus objetivos? Você está claro para você aonde você quer chegar?
Tá claro para você onde você quer estar daqui 1 ano, daqui 10 anos, daqui 20 anos? Você tem isso com clareza na sua vida para que você possa visualizar isso na tela da sua mente e atrair isso com facilidade? Você já entendeu que sem saber para onde ir, você não chega a lugar nenhum? Então, convidamos vocês para investir em vocês. Que uma vez que vocês entrem nessa energia, né? Na nossa energia, nós estamos também pedindo que todas as pessoas estejam com energia positiva, estejam com vontade de crescer. Nós pedimos que nós estamos alinhadas com cada uma de vocês, para que vocês sejam a melhor versão de vocês. Mas uma vez que vocês entenderam para onde vocês querem ir, e vocês foquem nisso, é impossível não chegar. O grande problema é que hoje as pessoas não sabem. As pessoas estão dando por aí um GPS rodando. E eu vejo isso, às vezes, as perguntas bem. Onde você se conexão? Só eu só vem você e buscando do momento você é você, não é por nós. Você é por nós. Eu sei que tem medo. Peraí, eu acho que o vídeo da Joy tá travando e a gente não tá ouvindo ela perfeitamente, né? É, ela tem uma Gente, mensagem porque. muito boa para poder participar, para compartilhar. Infelizmente, onde ela tá, o Wi-Fi não tá bom agora. É, e eu queria finalizar, né, essa live dizendo do fundo do meu coração é que não existe como uma coisa que eu tava pensando, né? Às vezes muita gente, eu, né? E todos nós queremos ser rica, sair, resolver os nossos problemas. Congelei. E às vezes a gente quer manifestar algo bom pra gente, quer manifestar um bom relacionamento, quer manifestar dinheiro, quer manifestar uma casa nova, um carro novo, né? Saúde. A gente quer manifestar algo bom e a gente pensa muito naquilo que a gente está querendo e a gente tem realmente que pensar sobre isso. Mas imagina você manifestar algo, porém você trazer é como se você trouxesse para dentro da sua vida um diamante. Mas aí você coloca um diamante lá no lixão. Você coloca o diamante no meio do lixão. Como que esse diamante vai brilhar? Qual diferença que vai fazer realmente esse diamante na sua vida? Você vai prosperar de verdade com esse diamante no meio do lixão? Essa é a proposta da limpeza de lixo emocional. Você não consegue fazer algo na sua vida, impulsionar, ir adiante, porque tá tudo sujo interno. A gente toma banho todos os dias, a gente limpa a casa todos os dias, mas a gente não faz essa limpeza de lixo emocional. A gente não olha para dentro para poder fazer essa limpeza, para poder atrair a vida que a gente quer. Aí a gente fica querendo atrair a vida que a gente quer, mas a gente está vivendo dentro do lixão. A gente está pensando em superar o nosso medo, mas a gente está agarrado com as nossas crenças que a gente não vai conseguir, que a gente não vai poder. Então a gente vai com medo e tudo dá errado e depois fala que, tá vendo? Esse negócio de manifestação não funciona. Não funciona mesmo, gente. Não vai funcionar. Se você internamente tá cheio de lixo emocional, esses lixos precisam ser limpados. E existe uma maneira hoje de fazer isso de uma forma rápida, leve e que realmente faz com que a nossa vida seja mais leve todos os dias. E era importante e necessário passar por isso. E é o que a gente está propondo, né? Uma das coisas que a gente vai falar muito dentro do Desperte Mulher é sobre essa limpeza de lixo emocional. É como você superar os medos ou superar qualquer emoção que você esteja passando por ela de uma forma mais leve. Como que você faz com que o seu subconsciente não seja
aquele sabotador enorme que te impeça de crescer, que te impeça de trazer o diamante para dentro da sua vida. O que é que está simplesmente te segurando para trás, que você pode simplesmente se desconectar disso? Então, dentro do Desperte Mulher, a gente vai viver isso. Agora, como a Joy estava falando, se você deseja algo diferente na sua vida, você precisa fazer algo diferente, porque se fazer as mesmas coisas, todos iguais, as coisas não vão mudar. É importante olhar, parar, olhar para dentro, fazer essa limpeza para poder atrair a vida dos seus sonhos, atrair o que você deseja para você. Eu não vejo outra maneira hoje, nem no passado, nem no futuro, pelo menos hoje é a maneira que eu vejo que você não consegue prosperar dentro de uma casa suja. Então, se você quer viver em abundância, você tem que limpar a sua casa. Se você quer viver em felicidade, você precisa estar no lugar limpo. Se você quer viver num lugar sujo, você vai ter sujeira em volta, entendeu? Dentro e fora. Acontece isso. É olhar para sua casa está muito suja, está muito bagunçada, pode saber que internamente também tá. E isso não é nem só metáfora agora, né? É real também. Às vezes a gente quer limpar a casa, mas está colocando tudo por debaixo do tapete. Os emocionais é assim também. Eu quero olhar e mostrar para o mundo que tá tudo bem, mas internamente não tá. E no Desperte Mulher, principalmente no VIP, a gente vai andar junto com vocês, mostrando um pouco das técnicas e um pouco das ferramentas que você pode utilizar no seu dia a dia para poder exatamente viver de uma maneira mais leve, olhar para a sua vida de uma maneira mais leve. Esse é o convite que nós fazemos e temos certeza que a pessoa certa, você que está nos ouvindo, é a pessoa ideal, correta, neste momento, para andar e caminhar conosco nessa jornada. Seja muito bem-vinda. Tchauzinho. Tchau, gente. Muito obrigada, Joelma. Agora seu vídeo voltou. Você quer dar um tchau? Eu acho que voltou, né? Tô na estrada. Mas é isso, mulherada. Você esteja conosco, vai ser um prazer. Estamos falando do nosso coração, estamos falando da nossa vivência, da nossa história. E nada mais queremos do que ver e levantar outras mulheres, acordar outras mulheres, despertar outras mulheres para a versão melhor. Nós três temos nos impulsionado a sermos uma versão melhor a cada dia. E é isso que nós queremos derramar do nosso coração para vocês. Que vocês também sejam uma versão melhor, uma vez que vocês passarem esses 3 dias conosco. Então tá, gente. Muito obrigada. Foi lindo estar com vocês hoje. Teremos uma outra live na quinta-feira. E a gente vai passar os detalhes para vocês, como será, que hora será, tudo direitinho, porque a vida está acontecendo. Nós estamos fazendo isso junto com todas as outras coisas. Como você está vendo, Joelma está na estrada. A gente fez hoje mais cedo porque tem compromisso mais tarde. Então, assim, são coisas que a gente tá mostrando para vocês que tudo é possível, porque a gente está fazendo dentro do impossível, mas a gente está fazendo. Então, um abraço apertado, muito amor. Em caso ninguém tenha te dito isso hoje, nós te amamos. Tchauzinho. Beijo da Joy! Tchau!